pessoal! Vamos iniciar a aula de hoje, dia 9 de outubro de 2020. Hoje a gente tem uma atividade de português e de matemática nas apostilas do Aprender Sempre. A gente vai finalizar aí as duas apostilas e, além dessas atividades, hoje a gente vai trabalhar um pouquinho da Olimpíada de Astronomia e Astronáutica. Sobre a parte de astronáutica, a gente vai falar um pouco sobre o Neil Armstrong, tá? Foi o primeiro homem que pisou na Lua. E sobre a cachorrinha Laika, que foi aí o primeiro ser vivo aí que foi para a órbita do espaço, tá? Vamos iniciar então com a atividade de português, tá? Vamos lá para o nosso Aprender Sempre, páginas 15 até a 16. Aqui na página 15 tem um textinho, né, falando sobre a Aedes aegypti, tá? Aí tem todo um textinho que vocês precisavam estar lendo, né, sobre a dengue, que a gente conhece bem, e a situação de umas crianças ali, o que elas têm que fazer para se proteger dessa endemia, né, da dengue, do mosquito da dengue, tá? E aí vocês tinham que responder as perguntinhas, ó. A primeira pergunta que aparece aqui na atividade 2 é a seguinte, ó. Como as crianças do Rio de Janeiro, retratadas na reportagem, lidaram com o surto de dengue na região? Então, o que elas tiveram que fazer? Elas tiveram que se cobrir da cabeça aos pés na escola. Não importa se estava calor, se estava chovendo, elas tinham que estar cobertas dos pés à cabeça para não tomar picada. Levar o seu repelente dentro da mochila e a professora que passava ali repelente nas crianças a cada 2 horas. Então vocês imaginam o quanto era sacrificado, né? Você ficar coberto dos pés à cabeça, a cada 2 horas ficar passando repelente, né? Bem complicado, situação aí de epidemia, né? Ao longo do texto aparecem várias informações sobre a dengue. Procure uni-las em um parágrafo, utilizando períodos curtos e pontuação adequada. Então, vocês vão fazer um resuminho, tá? Vocês vão pegar as informações mais importantes sobre a dengue, né? Como se prevenir, o que acontece, né? E fazer um parágrafozinho, tá? Um resuminho num parágrafo bem pontuadinho lá, né? Não precisa ser nada muito comprido, mas escrever aí um parágrafo sobre essas principais informações. Na 4, diz o seguinte, ó, releia as partes da reportagem da capa, prestando atenção aos pronomes destacados nos trechos. Então, vamos lá. Para se proteger do Aedes aegypti, o transmissor da doença, elas agora têm que se cobrir da cabeça aos pés na escola, faça chuva ou faça sol. Então, essa palavrinha elas que está destacada, tá, em negrito, é um pronome. E a gente já estudou os pronomes, é um pronome pessoal, tá? Esse pronome, ele se refere a um nome. Que nome? Quem que é o substantivo? Lembra que a classe de palavras que representam nomes são os substantivos? A qual substantivo elas se refere? O elas se refere a crianças. A outra frase. A irmã dele já teve dengue. A pessoa fica com dor de cabeça, não consegue fazer nada e fica fraca, tá? O dele, tá? Já é um pronome possessivo aí, ó. Ela é irmã de alguém, tá? Irmã de quem? Do Mateus Santos. Se a gente olhar no texto, é referente ao Mateus Santos, o dele, tá? E mais, ela usa repelente 3 vezes ao dia e dorme protegida por um mosquiteiro, uma tela de tecido que parece um véu em volta da cama. Então, esse ela se refere a Clarice Fish Dessaulnier, tá? Essa aqui. Ele conhece algumas formas de matar os focos do mosquito. Ele é o Mateus da Cunha, tá? Então, todos esses pronomes estão substituindo substantivos, que são nomes de pessoas ou substantivos comuns, que nem no caso de crianças, tá? Como você explica o uso desses pronomes no texto? Para que eles servem? Ou seja, qual seria a função? A gente já estudou os pronomes, né? Pronomes pessoais, pronomes demonstrativos, pronomes possessivos, tá? Os pronomes, eles servem para quê? Para substituir os nomes e evitar a repetição de palavras no texto, tá? Então, aí, essas foram as atividades de português e a gente encerra a apostila do Aprender Sempre, volume 2, tá? De português. Agora vamos para a de matemática, página 13 até a 16.
Aqui na página 13, eles apresentam dois cálculos diferentes. É o mesmo cálculo, só que feito de formas diferentes. O Alex fez pelo algoritmo usual. O que é o algoritmo usual? O que a gente mais costuma usar, né? Essa forma de fazer. E a Sofia, ela calculou por decomposição. Ela decompôs 4.000 mais 500 mais 30 mais 6. Para poder juntar ali unidade com unidade, dezena com dezena, centena com centena e milhar com milhar. Tá? E aí ele apresenta aqui duas continhas para a gente estar fazendo das duas formas também. Então, eu deixei aqui já prontas as continhas, ó, 947 mais 639 dá 1.586. E através da decomposição, ó, eu decompus o número 947, 900 mais 40 mais 7. E o 639, 600 mais 30 mais 9. E aí você soma. Unidade com unidade, né? 7 mais 9 deu 16. Dezena com dezena, 40 mais 30, 70. E 900 mais 600, 1.500. E junta tudo no final, 1.586. Então, deu o mesmo valor. Mesma coisa, essa continha 1.749 mais 467. 1.749 mais 467 dá 2.216. Pela decomposição, 1.749, 1.000 mais 700 mais 40 mais 9. 467, 400 mais 60 mais 7. E aí você junta tudo, né? Deu ali no final 2.216 como no algoritmo usual, tá? Aqui, eles apresentam a subtração também feita por decomposição. E aí você se pergunta, mas professora, não é continha de menos? Então, por que que tem um maisinho aqui, tá? Porque esse maisinho não é da operação. Esse maisinho é referente à decomposição. Quando a gente decompõe, é com os maisinhos, né? 1.000 mais 700 mais 50 mais 3 dá 1.753, tá? Então, é por isso que é esse maisinho, ele é da decomposição. Foi como eu fiz aqui na continha de menos, ó, o algoritmo usual deu 7.313. E aqui, por decomposição, ó, olha o menos aqui, tá vendo? Essa é o menos da operação. Esses maisinhos são da decomposição. Mas quando você for fazer a conta, você vai subtrair. Você não vai somar 8.000 mais 1.000. Você vai subtrair. 8.000 menos 1.000, deu 7.000. 500 menos 200, deu 300. Aqui eu tive que emprestar uma dezena para o 1, né? Porque não dá para tirar 8 de 1. Então, eu emprestei uma dezena, ficou 11. 11 tira 8 dá 3. 80 tira 70, 10. E aí, você junta tudo no final, você soma, porque você vai recompor o número, tá? Você fez a subtração das casas decimais, né? Subtraiu unidade com unidade, dezena com dezena, centena com centena, milhar com milhar, subtraiu. E no final você junta, você compõe o número, deu 7.313, igualzinho no algoritmo usual, tá? Aqui na 3, você podia escolher se você queria usar o método da decomposição ou se você prefere usar o algoritmo usual. Como a gente usa mais o algoritmo usual, tá? Eu deixei todas as continhas aí montadas no algoritmo usual mesmo. A primeira deu 20.381, a segunda 3.029, a terceira 2.021 e a terceira 1.043, tá? Agora aqui a gente vai trabalhar um pouco com medidas de altura, tá? Metros, né? Aqui fala dos edifícios mais altos ali, né? Tem uma tabela e aqui do edifício mais alto do Brasil, que é 191 metros e 50 andares. A primeira pergunta pede para a gente calcular ali quanto o Burj Khalifa mede a mais, né, que o Orion Business, tá? Então, a gente pegou a altura do Burj Khalifa, que é esse aqui, ó. A altura dele tá aqui, 828 metros, menos os 191 metros do Orion Business. Então, ficou 637 metros, tá? Aqui, quantos andares o Orion Business tem a menos que o Khalifa? Ele tem pra gente calcular quanto ele tem a menos em relação aos andares. O Orion tem 50 andares e o Khalifa tem 163, continha de menos. Sempre que pede diferença, a gente resolve com continha de menos, tá? Deu 113 andares a menos. E na terceira atividade aqui,
a gente tinha que analisar as alturas das crianças, tá? A medida ali, limite para você poder brincar no carrossel era de 1,50 m. E a primeira pergunta perguntava se todas as crianças podiam brincar. E a resposta é não. Por quê? A Mariana tem menos de 1,50 m. Ela tem 1,48 m, tá? E a altura mínima lá é 1,50 m, tá? Quanto falta para a criança mais baixa ter a mesma altura da mais alta? A mais alta é a Thalita, né? Ela tem 1,65 m. A mais baixa é a Mariana, com 1,48 m, continha de menos. Quando a gente calcula a diferença, continha de menos. Ela tem ali 17 centímetros a menos. Falta 17 centímetros para ela chegar na altura da mais alta. Aqui, a diferença das alturas, tá? Da criança mais baixa para a altura mínima do carrossel. 1,50 menos 1,48, que é a altura da Mariana, né? Falta 2 centímetros para ela ter a altura para poder brincar no carrossel. Aqui, quanto falta para a criança menor atingir 1,90 m de altura, tá? De 1,48 que a Mariana tem, que é a menor criança, para 1,90 dá 42 centímetros de diferença, tá bom? E qual é a diferença entre a altura de Sofia e a de seu primo Alex? Então, a gente pega a altura do Alex, né? E a da Sofia e faz uma continha de menos, tá? A Sofia tem 1,52, o Alex 1,50, dá uma diferença de 2 centímetros apenas, tá? Então, aí a gente termina as atividades de matemática do nosso Aprender Sempre. Ela era mais voltada aí para compreensão de situações e problemas, né? Você saber quando você usar a sua continha de mais ou a continha de menos para estar resolvendo esses probleminhas, tá bom? E saber ali lidar com números decimais também, quando a gente mexe com metros e centímetros, né? São números aí com vírgula, então você tem que respeitar as casinhas decimais para as contas ficarem corretas, tá bom? Bem, pessoal, as atividades de hoje eram essas. Agora a gente vai para o nosso estudo para a Olimpíada de Astronomia e Astronáutica. Hoje eu queria conversar um pouco com vocês sobre essa famosa frase aqui de Neil Armstrong, que foi o primeiro homem aí que pisou na Lua, tá? Ó, Armstrong foi o primeiro homem a pisar na Lua, depois foi o Aldrin, tá? 20 minutos depois. Bom, quando ele pisou, provavelmente ele ensaiou, né? Que frase que eu vou falar para ser bem de efeito, assim, para ficar marcado na história quando eu pisar na Lua. Tenho certeza que ele pensou assim, né? Mas a frase que ele disse quando ele pisou na Lua foi essa: ó, é um pequeno passo para um homem e um grande salto para a humanidade, tá? Então foi essa frase de efeito que o Neil Armstrong ele falou quando ele pisou na Lua. Eu puxei aqui para vocês, né, a foto dele. Esse era ele lá na época que ele pisou na Lua. Agora ele tá, não sei se ele tá vivo ainda, mas é bem idoso, com certeza, né? Depois eu vejo para vocês se ele tá vivo ainda, porque eu também não sei. Esse era ele naquela época, tá? E eu puxei aqui, né, o vídeo da frase, né, dele falando essa frase aí para vocês ouvirem. Este é um pequeno passo para o homem, um salto gigantesco para a humanidade. Caiu na avaliação da OBA do ano passado, qual foi a frase que ele disse, porque é um marco histórico, né? E é uma coisa aí que provavelmente pode cair de novo. Então vamos ver o vídeo, né, original ali do áudio dele falando essa frase nesse momento histórico, né? That's one small step for man, one giant leap for mankind. Aí ele falou a frase: é um pequeno passo para um homem e um grande salto para a humanidade, tá? Então aí a frase histórica, né, o momento em que ele pisou na Lua e ele falou essa frase, tá? Mas para Neil Armstrong, que correu tudo bem, né? Foi para a Lua com toda a segurança, fez todas as pesquisas que precisava, voltou para a Terra em segurança, conseguiu aí virar uma figura histórica. Os Estados Unidos aí colocou então o primeiro homem na Lua, conseguiu ganhar a briga ali com a União Soviética pela corrida espacial, né? Mas a gente tem aí nesse contexto dessa briga, né? O primeiro homem pisou na Lua lá em 61 e em 57 a gente teve aí a tentativa
da União Soviética de colocar o primeiro ser vivo na Lua, que é a triste história da cachorrinha Laika, tá? Quando a gente pensa no ser humano, como ele trata os animais como cobaias, né? A gente não se importa com os sentimentos e com a vida desses bichinhos, né? O ser humano simplesmente trata eles como cobaias. E a história da Laika é triste porque ela foi sim o primeiro ser vivo a ir para o espaço, em órbita espacial, porém ela teve um fim trágico, né? Ela não conseguiu voltar. E na verdade a gente descobre pela história dela que o objetivo da União Soviética nunca foi trazer ela de volta. Só jogar ela lá e falar, ó, a gente foi o primeiro, tá? Nessa briga imbecil, né? Entre União Soviética e Estados Unidos, né? Os dois países aí acabaram prejudicando e sacrificando vidas. A gente viu o caso dos Estados Unidos, que acabou aí nessa pressa de colocar o primeiro homem no espaço, né? Acabou aí na morte de 3 astronautas por incêndio. E no caso da União Soviética, a gente tem o caso da Laika, que também foi marcante. E eu separei um videozinho aqui que conta como foi, para vocês verem, tá? Então, prepara aí o lencinho para chorar, porque é triste. Viu falar na história de Laika, a cadela que viajou para o espaço. Tá, mas de onde ela veio? Como é que ela foi preparada para essa experiência? E o mais importante, qual foi o resultado? Nesse vídeo do Perito Animal, nós revelamos a verdadeira história do que aconteceu com a Laika. Os Estados Unidos e a União Soviética estavam no meio de uma corrida espacial, mas ambos sabiam que enviar um ser humano ao espaço era muito arriscado e ninguém queria correr os riscos impostos por essa incerteza. E aí tiveram a infeliz ideia de experimentar com os animais. Vários cachorros vira-latas foram capturados nas ruas de Moscou para isso. Esses cachorros foram considerados mais preparados para as viagens espaciais porque eles já tinham passado por condições climáticas e também de fome extremas. E entre esses cachorros estava a Laika, uma cachorra de raça mista, tamanho médio, com caráter bem agradável e tranquilo. E esses cachorros que seriam usados na avaliação dos efeitos das viagens espaciais tinham que passar por um treinamento duro e cruel. Eles foram colocados em centrífugas que simulavam a aceleração de um foguete e também em máquinas que imitavam o ruído da espaçonave. Além disso, também foram progressivamente fechados em gaiolas cada vez menores para se acostumarem ao tamanho do lugar que eles ficariam nessa cápsula espacial. E claro, obviamente a saúde desses cachorros estava em declínio com todo esse treinamento. A simulação de aceleração e os barulhos causaram um aumento real na pressão sanguínea deles. Além disso, como essas gaiolas eram cada vez menores, eles foram parando de fazer xixi e cocô e passaram a ser administrados com laxantes. E aí, devido à sua natureza calma e seu tamanho pequeno, a Laika foi finalmente escolhida e no dia 3 de novembro de 1957 ela fez uma viagem espacial a bordo do Sputnik 2. E a primeira versão dessa história minimizava os riscos e garantia que Laika estaria segura dentro daquela cápsula espacial, mas não foi bem assim. Dizia-se que ela morreria sem dor enquanto o oxigênio da nave ia acabando, mas isso também não era verdade. Mas o que realmente aconteceu então? Bom, as pessoas que participaram desse projeto mostraram ao mundo a triste realidade em 2002. Bom, o que aconteceu na verdade foi que a Laika infelizmente morreu algumas horas depois de começar essa jornada em um ataque de pânico e também afetada por um superaquecimento da nave. A Sputnik 2 continuou orbitando no espaço com os restos da Laika por mais 5 meses. E quando ela voltou à Terra em abril de 1958, a nave se queimou em contato com a atmosfera. O chefe do programa de treinamento para cachorros astronautas, o Dr. Vladimir Yazdovsky, sabia perfeitamente que a Laika não iria sobreviver. E foi por isso que alguns dias antes da viagem espacial da Laika, ele decidiu recebê-la na casa dele para que ela pudesse aproveitar aqueles que seriam os seus últimos dias de vida. E durante esses poucos dias, a Laika pôde se sentir acompanhada por uma família humana e brincar com as crianças que moravam naquela casa. Nós não temos dúvidas que esse era o único destino que a Laika merecia, ser feliz e com uma família. Um ser vivo, inocente,
que sofreu pela insensibilidade de alguns seres humanos. Essa é uma coisa que nós nunca vamos esquecer. A Laika sempre vai viver nos nossos corações. E se você quer conhecer outra história marcante de um cachorro, nós também vamos deixar aqui o vídeo sobre a Smoke, a cadelinha que se tornou uma heroína na guerra. E você, já conhecia essa versão, que é a verdadeira da história de Laika? Conta pra gente nos comentários e até a próxima! Então, gente, a triste história da Laika aí, né? Uma cachorrinha que ela era muito dócil, pequenininha, né? Acabou se encaixando perfeitamente no que eles queriam para fazer essa experiência cruel aí de enviar ela para o espaço. Desde o começo eles sabiam que ela não ia sobreviver. Eles pensaram em sacrificar ela no momento lá quando ela estivesse no espaço, ia ser liberada uma ração com veneno para ela ser sacrificada de uma forma indolor. Porém, ela morreu antes, em 5 horas, né, de viagem ali, ela acabou morrendo antes, não deu nem tempo desses dias para poder liberar essa ração envenenada. No caso ali, os dados mostram que ela morreu agonizando devido a um superaquecimento da cápsula, tá? Os batimentos cardíacos dela que estavam sendo monitorados mostravam que ela teve um ataque de pânico ali, a cachorrinha, né? Por causa do superaquecimento e também do local em que ela estava e tal, da decolagem e tudo. Então, quando a gente pensa quantas vidas, né, incluindo a de animais, principalmente a de animais, custou para que um homem finalmente chegasse à Lua aí, né, nessa briga entre Estados Unidos e União Soviética, nessa corrida espacial. Quantas vidas inocentes como a da Laika aí custaram para esse grande salto para a humanidade? Será que precisava de tudo isso mesmo, né? Então, fica aí a reflexão, né? O quanto vale a vida de um cachorrinho, né, gente? Então, nesse clima aí de lembranças, né, para essa cachorrinha aí que merecia muito mais do que aconteceu com ela, eu finalizo a nossa aula de hoje sobre a Olimpíada aí de Astronomia e Astronáutica. Qualquer dúvida, então, pessoal, é só mandar para mim. Um beijo, tchau!